Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Hoje, em virtude de tudo que estamos vivendo, eu estou falando da minha casa para a sua casa. E eu gostaria de meditar na palavra de Deus no capítulo 7 de Lucas, no versículo 13, que diz assim: Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: Não choreis. No capítulo 7, nós iniciamos o mesmo, tendo o episódio onde Jesus cura o servo de um centurião. Naim, que está agora nesse episódio que nós referimos o texto, ficava a um dia de viagem de Cafarnaum. E Jesus então entra na cidade de Naim, após ter viajado, e a Bíblia diz que com ele não apenas seguiram os seus discípulos, mas uma numerosa multidão. E no versículo 2 diz: Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva. Sabe, ser viúva naquela época não era fácil. Você, além de ser mulher, já havia perdido o seu esposo, alguém que era o sustento, era a provisão, era o seu representante, era alguém que protegia, que cuidava, que amava. E agora, perdendo o esposo, sua esperança estava unicamente no seu filho. No entanto, a Bíblia diz que, por uma fatalidade, o seu filho agora vem a falecer. E ela vê a sua esperança ser esfacelada, ser totalmente destruída. Mas Jesus então, vendo-a, se compadeceu dela. Nos evangelhos nós não vamos ver outra palavra mais forte do que essa, que signifique piedade, simpatia, compaixão. Foi isso que Cristo sentiu por ela. E então, naquele momento, ele olha para ela e diz: olha, não choreis. As pessoas naquela época pagavam outros para que chorassem, para poder demonstrar a dor, o sofrimento, a tristeza que a família estava sentindo por ter perdido um ente querido. E então, naquele momento, quando Jesus chega para ela e diz: olha, não choreis, ele está dizendo: olha, não se preocupe, não entre em pânico, tudo será resolvido. E então, no versículo 14, a Bíblia diz que, chegando-se, tocou no esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sabe, tocar no esquife não era algo comum, até porque aquele jovem estava morto. E em Números 15, no versículo 16, nós vemos que alguém que tocasse em um morto estaria imundo durante 7 dias. E agora Cristo toca, e Cristo deveria ficar imundo. Mas nós temos que entender que Cristo era a pureza em pessoa. E em vez dele se tornar imundo, aquele jovem se torna puro. Em vez da morte prevalecer, a vida em Cristo agora domina aquele jovem e ele volta a respirar. A Bíblia diz que naquele momento ele sentou-se e começou agora a falar. 2 multidões. Uma multidão trazia dor, sofrimento, tristeza, angústia, falta de esperança. A outra multidão que seguia Cristo trazia alegria, felicidade, esperança, ânimo. E agora as 2 multidões se cruzam, as 2 multidões se encontram. E em vez da tristeza prevalecer, a alegria toma conta do ambiente. A Bíblia fala que depois que aquele jovem sentou-se, depois que Jesus restaurou a sua vida, depois que ele restituiu aquele jovem e a sua mãe, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, porque diziam que novamente um grande profeta havia se levantado entre eles. Sabe, Jesus não devolveu apenas àquela mulher um filho. Jesus restaurou a esperança que ela havia perdido. Nós estamos vivendo em momentos obscuros, onde pessoas estão desesperadas, pessoas estão com medo, pessoas estão se escondendo, enquanto outros às vezes parece que nada está acontecendo. Mas uma coisa nós devemos ter certeza: tudo isso vai passar. E aqueles que permanecerem com Cristo, aqueles que buscarem a Cristo, encontrarão a verdadeira felicidade, encontrarão a verdadeira alegria, terão esperança contínua, porque Cristo é a nossa esperança. Hoje eu gostaria que você buscasse ao Senhor, entregasse suas angústias, seus sofrimentos, sua tristeza, seus sonhos,
e buscasse nele a verdadeira esperança. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido que estás nos céus, o mundo inteiro está pavoroso em relação a essa pandemia que se espalhou tão rapidamente. Muitos lugares, pessoas doentes, outros morrendo, alguns milhares já morreram. Mas nós queremos te agradecer porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que, apesar da noite escura que vivemos, podemos olhar para o amanhã que irá raiar, que a esperança que só o Senhor pode fornecer venha brilhar em nossa vida mais uma vez e que, caminhando ao teu lado, nunca nos encontremos sós. Toma a cada uma dessas pessoas em teus braços de amor. Restaura a saúde dos enfermos, sê com aquelas pessoas que estão enlutadas e coloca nelas o sentimento de esperança do reencontro. Nos abençoa. Restaura a saúde desse planeta. É o que nós te pedimos. No doce nome de Jesus. Amém.